documentos do Concílio Vaticano II, que nós já vamos explicar um pouquinho sobre, mas todos os documentos da Igreja. Os documentos da Igreja, para a grande maioria dos católicos, né, ele é muito desconhecido. Essa riqueza que a Igreja Católica tem, poucas pessoas conhecem, e por isso, às vezes, vivem no raso daquilo que a Igreja Católica pode oferecer, né? A Igreja ela tem uma riqueza, um aprofundamento, um alimento sólido para todos nós, mas às vezes nós desconhecemos esses alimentos, todo esse alimento profundo que a Igreja tem para nós, e aí acabamos vivendo numa superficialidade do catolicismo, do cristianismo. Então, esse perfil ele tem esse objetivo, justamente, de compartilhar com todos de uma forma simples, de uma forma clara, compartilhar esses documentos da Igreja. O conhecimento a respeito desses documentos, eu tenho certeza que se você acompanhar, se você estudar também os documentos conosco, né, você poderá se aprofundar na tua fé e com certeza isso vai trazer um sentimento de plenitude cristã. Não é isso, Henry? Isso mesmo, Mateus. É de suma importância esse tema, até mesmo para nos contextualizar na história. Onde nós estamos na história? Nós somos frutos desse mover do Espírito na Igreja, desse momento histórico que foi um divisor de águas, mas com continuidade. A gente vai ver isso depois, que é esse concílio da Igreja. Show de bola. Então, pessoal, para nós iniciarmos já aqui o nosso conteúdo, né? O que eu ia pedir para vocês? Até para ajudar no impulsionar, depois no final da live eu vou falar um pouquinho também a respeito do projeto, né? Mas é um projeto simples, mas que abrange aí essa divulgação dos documentos da Igreja, principalmente os documentos do Concílio Vaticano II, que são do nosso tempo, né? E são fantásticos, eu posso garantir isso, né? São fantásticos. Então, para nós iniciarmos, só algumas dicas aqui. Eu peço para vocês que vocês tirem print daí da tela, à medida que nós somos algo que foi impactando vocês aí, e coloquem nos seus stories. Isso é importante para que daí ser divulgado esse trabalho, né, ser divulgado. Então aperte um coraçãozinho aí com vontade, tire os prints, coloque no teu story, mencione a gente lá, que vai nos ajudar muito nessa missão. Tá bom? E no final da live eu vou falar mais algumas coisas legais aqui que esse projeto vai trazer. Então é muito importante que você fique atento, fique até o final. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender ficando aqui conosco, estando ativo também. Pode mandando as tuas perguntas aí. É provável que nós não respondamos na hora as perguntas, mas no final nós vamos tentar responder algumas perguntas. Se não conseguirmos responder todas na live, responderemos depois em alguma publicação ou até mesmo no direct. Então, coloque as suas perguntas, tem um irmão nosso que está acompanhando, ele está anotando tudo aí, não vamos perder, tá bom? Então, mais uma vez, antes de começar, compartilhe a live, aperta o dedo firme aí no aviãozinho. Aperta aí, pessoal, vamos apertar, vamos compartilhar isso aí. Vai pedindo, aperta aí, Flávia. Aperta aí, Flávia. Érica, aperta com gosto aí o aviãozinho, manda para todo mundo, principalmente para os irmãos que estão próximos de vocês aí. Essa live é para todos aqueles que são católicos, são cristãos. Eu tenho certeza que esse conteúdo, essa introdução que nós vamos fazer aqui desse projeto, com certeza vai abrir muitos corações e vai trazer um alimento sólido para muitas pessoas que estão conosco, tá bom? Então, vamos lá, Henry, vamos começar essa nossa temática, né? Pessoal, hoje, especificamente hoje, nós vamos falar a respeito do Concílio Vaticano II. O nome do nosso perfil é Docs da Igreja e muitos documentos da Igreja, né, foram elaborados neste concílio. Então, Henry, antes de nós falarmos do Concílio Vaticano II, você poderia explicar rapidinho aí o que é um concílio, para que as pessoas entendam, rapidamente? Então, sim, com certeza. O concílio é uma assembleia, uma reunião dos bispos da igreja com uma representação formal, a igreja reunida com o Papa, o sucessor de Pedro, ou não. Alguns concílios da igreja nós não tivemos a presença do Santo Padre. Então, o concílio ele é de suma importância, mas também temos que conversar aqui. O conciliarismo
é uma heresia, porque o concílio ele não sobrepõe a autoridade do ministério petrino. O Papa tem a última palavra na igreja. Quando ele fala em relação à fé e moral, ele é infalível. Isso é dogma de fé católica. Ele tem a assistência do Espírito Santo, não porque ele é um super-homem, mas ele é assistido quando ele fala em nome da catolicidade da igreja, na autoridade de Pedro, em relação à fé e à moral. Claro, se ele falar quando vai dar o jogo lá do São Lourenço, ele pode errar. Mas é quando ele fala de fé e moral, ele não erra. O Santo Padre tem na igreja a palavra final. O concílio, ele é fundamental, ele é importantíssimo na vida da igreja. Tivemos 21 concílios na história da igreja, desde o primeiro lá em Jerusalém, que está em Atos 15, 1 a 40, até o Concílio Vaticano II, que é esse tema de hoje. Então é uma reunião dos bispos, quando eles se reúnem sob a assistência do Espírito para ver temas importantes na vida da igreja. Fantástico, hein? E é interessante que o nome deste concílio, né, e dos outros 21 é Concílio Ecumênico Vaticano II. E é importante entender o que significa esse ecumênico. Na verdade, né, Henry? Lógico, o Concílio Vaticano II fala de ecumenismo, mas esse ecumênico do nome do concílio não está relacionado a esse sentido, né? Mas está mais relacionado à questão justamente geográfica, né? Em que abrange ali os bispos das mais diversas regiões, né? Exatamente. Então o termo ecumenismo vem do oikos, que é a oikia do grego, que é a mesma casa, todos na mesma casa, que vai falar da catolicidade inteira, da igreja como um todo. É nesse sentido da amplitude da discussão. É importante o pessoal entender, até porque os outros concílios, grandes concílios, foram também concílios ecumênicos, né? Sim. No sentido de abarcar essa realidade da casa, né? De toda a casa, né? Dos bispos, das regiões, tudo mais, isso é importante. Importante que há concílios também de regionais, né? Mas aí é mais para discutir questões locais, não é isso? E aí, mas existe aí esses grandes concílios ecumênicos. Na nossa Igreja Católica houveram 21 concílios, né? O último é justamente esse que nós vamos trabalhar aqui, que é o Concílio Vaticano II. Então, Henry, para nós começarmos a falar um pouquinho, né, sobre o Concílio Vaticano II, é importante, acho que a gente entender um pouquinho do contexto, né? Por que surge o Concílio Vaticano II, quem que convoca, quem que chamou esse concílio, esses aspectos aí para a gente poder conversar, né? Com certeza, Matheus. E você vai me chamando aqui, vamos conversando, um ping-pong aqui. Pode deixar. Mas o Concílio Vaticano II, ele não nasce do nada. Tivemos o Concílio de Trento, tivemos outros concílios, e o mundo em ebulição, o mundo em transformação. O mundo passa por processos de modernização constantes. E a igreja que vive nesse contexto de transformação, porque o mundo vai evoluindo, tivemos a Revolução Francesa, revoluções industriais, tivemos aí tanta mudança de mentalidade, tanta situação de transformações sociais, políticas, culturais, e a igreja nesse contexto, ela precisou dar um F5, que a gente chama, que o concílio chama de adjornamento, que é a atualização da igreja. Uma igreja que outrora era uma igreja ad intra, que falava para dentro da sua estrutura, que falava para dentro das suas questões, o concílio foi um chamado para uma igreja ad extra. Tanto que o historiador John O'Malley, um historiador jesuíta, ele fala que as relações antagônicas, de anátemas que a igreja tinha com o mundo com a sociedade, com a ciência, agora no Concílio Vaticano II ela se coloca a serviço, no diálogo, ela se coloca em colaboração, em parceria com as realidades. Ela se abre para dialogar. Claro que essa abertura vai ser muito complexa, mas a gente vai trabalhar isso depois, né, Matheus? Com certeza.
Com certeza. Então, importante e é interessante, né, Henrique, que o concílio ele vem justamente ali de um processo de alguns anos após a Segunda Guerra Mundial, né? Então tem toda uma implicação também relacionada a isso, conflitos relacionados aos regimes totalitários, comunistas, né? Alguns bispos, por exemplo, impedidos de estar, outros foram, mas tiveram que ajustar algumas situações ali para poder estar. Então, um mundo num conflito, numa crise, até o discurso de abertura do Papa João XXIII, e aqui é importante, né? Quem convocou, né, o concílio foi João XXIII, né? O Papa João XXIII, e é engraçado falar um pouquinho, né, sobre o João XXIII, né? Porque ele não era um Papa, acharam que ele não ia fazer muita coisa, né? Ele foi escolhido para ser um Papa de transição, um idoso que não tinha mais pretensão nenhuma. Ele queria, na verdade, pendurar o chapéu e descansar e ter um final de vida feliz. E esse homem foi eleito. No dia 25/12/1961, esse homem corajoso, um santo, um homem de visão, ele convoca, então, o Concílio Vaticano II no Natal do Senhor de 61. Fantástico. Eu fico assim, chocado, né? De forma boa, né? Poxa, como que Deus age na sua igreja, né? Porque, veja, mesmo algumas pessoas, às vezes até colocando ele talvez como uma intenção de, vai ser apenas um Papa de transição, apenas para dar tempo de a gente escolher um outro Papa, né? É justamente esse o termo de transição, né? Para que eu tenha tempo para escolher um outro Papa. E, na verdade, esse Papa de transição acaba chamando um concílio ecumênico, o maior concílio da história. O maior concílio da história. Com 2.000 prelados nesse concílio, com consultores, novos teólogos jovens, com peritos, com protestantes que assistiram o concílio, algo marcante para o ecumenismo, um passo gigantesco, uma mudança de paradigma na igreja. É interessante esse seu comentário, né? Então, houveram, por convite, né, ali da igreja, alguns protestantes que participaram como ouvintes, né, do concílio. E isso é muito interessante, até porque no próprio concílio, depois a gente vai falar um pouquinho dos temas principais, né? Mas é abordada a questão do ecumenismo. O Henry, legal, né? Só que o Papa João XXIII não conseguiu terminar, né? O concílio. Não Algo aconteceu, né? Ele falece antes, e quem vai terminar é o Papa Paulo VI. O Papa Paulo VI, em 8 de dezembro de 1965, portanto, de 62 a 65, acontece, então, o Concílio Vaticano II, nesse período. Agora, só dando uma pincelada, Mateus, pedindo sua licença, uma mudança de consciência, um dramático deslocamento de estilo vai acontecer na igreja. Uma coisa que nós temos os modernistas, temos os tradicionalistas, o tradicionalismo, o fanatismo, tudo tem ismos que são muito prejudiciais, que polarizam a vida da igreja. O Papa Bento XVI, aliás, o cardeal Ratzinger, que participou do Concílio Vaticano II, um homem tido como tradicionalista, no concílio era tido como liberal. Então, essa polarização é muito nociva na vida eclesial, e nós, como igreja, com consciência eclesial, como católicos, o holos, o todo, devemos ver o todo na pluralidade dos dons. Porque senão nós viramos um gueto dentro da igreja, viramos uma seita dentro da própria igreja. A igreja, o Concílio Vaticano II tem uma continuidade com outros concílios, com a tradição, com o magistério da igreja, está em sintonia. Tanto que o Papa Bento XVI, no último discurso em Roma para os presbíteros, ele falou de forma brilhante sobre a continuidade do concílio. Mas a igreja, antes do concílio, uma igreja fechada, uma igreja que olhava para os seus problemas, uma igreja jurídica, do direito canônico. O Concílio de Trento foi muito
dogmático, falando da infalibilidade do Papa, do ministério petrino, do direito canônico, da moral, da doutrina. Agora o Concílio Vaticano II, ele muda o paradigma. Aquela igreja piramidal, hierarquia como poder, povo, lá embaixo, sem participação. Há um abismo aqui. Não há protagonismo do leigo. É a hierarquia, uma igreja piramidal, poder. Uma igreja do cristomonismo. Tudo isso que a gente está falando, eu sei que é difícil. Mas é bom porque você que está acompanhando vai ter uma sede de buscar e vai acompanhar o canal, vai se inscrever, vai seguir, vai compartilhar e vai crescer com a gente. Então, essa igreja piramidal, no Concílio Vaticano II, uma igreja feudal, onde Jesus é um senhor feudal que manda nos vassalos. Agora, a igreja do Concílio Vaticano II é uma igreja trinitária, uma igreja koinonia, uma igreja comunhão, uma igreja de ministeriados, onde a hierarquia e os ministérios leigos não são baseados na pirâmide do poder, mais e menos, mas são agora todos batizados, todos filhos de Deus, numa comunhão, uma igreja ministerial, uma igreja onde o leigo tem um protagonismo na evangelização no altar do mundo. A santificação pelo trabalho, a santificação na família. Então a igreja se abre para dialogar com o mundo. É isso aí, né, Mateus? Glória a Deus. E é importante que essa tua argumentação já traz um pouquinho da questão aqui que eu ia perguntar para você, né? De fato, qual é a importância do Concílio Vaticano II? Isso que você já falou já é um pouco, né? Mas só o fato, por exemplo, de eu e você estarmos falando aqui sobre igreja já é um fruto do Concílio Vaticano II, não é? Total. Totalmente nós estarmos falando aqui sobre o concílio já é uma grande vitória, porque nós não teríamos voz, nós não teríamos condições, nós não teríamos representatividade para falar desse tema. Aliás, somente a hierarquia falaria, o ministro ordenado falaria, o bispo falaria. Então a igreja, ela abriu-se para dialogar com a sociedade, com as ciências, ela se colocou aí à luz, tanto que as 7 palavras que nós encontramos aqui, olha, o Compêndio Vaticano II, esse livro aqui, ele é muito importante para nós. Ele é o compêndio com todas as constituições e decretos do concílio. Se nós pegarmos aqui e torcermos, olha lá o Mateus, esse daqui é importante, gente. O Vaticano II, olha só, ele tem 7 palavras. 7 palavras. A primeira, homem, que aparece. A humanização. O mundo pós-guerra precisa de respostas. A igreja que se debruça sobre uma nova antropologia, que vê o homem, o ser humano. A liberdade, as liberdades individuais, a liberdade da igreja, a liberdade do ser humano enquanto tal. Povo de Deus, aquilo que a gente falou, dessa quebra de paradigma, de pirâmide, uma igreja piramidal, uma igreja feudal, agora uma igreja comunhão. Colégio episcopal, a importância dos bispos, esse colegiado. Também a dimensão do diálogo, o ecumenismo, o diálogo com a sociedade, com todas as dimensões sociais, o serviço e a missão. Uma igreja missionária, uma igreja que não morre em si mesma, mas uma igreja que sai em missão. Então, as 7 palavras que nós encontramos aqui, e também o Marcos deu uma contribuição importante. Cadê a pergunta aqui? É uma volta às fontes. O Concílio Vaticano II, eu sempre dou esses exemplos, Mateus. Se eu tenho um quadro, se eu pego um quadro, e esse quadro original, com o passar do tempo, ele vai embolorar, ele vai sofrer um dano, um incêndio vai chamuscar, aí vem um restaurador.
é aquilo que o Marcos colocou. Muito obrigado, Marcos. Ele vai chamuscar, um reparador vai lá e faz uma pintura, faz um restauro do quadro. Aí, com o passar do tempo, vem outra pessoa e faz outro acréscimo. E vai colocando uma florzinha, vai colocando isso, aquilo. Quando você percebe com o passar do tempo, você perde a originalidade, você perde aquilo que é essencial, melhor dizendo, aquilo que é essencial, não a originalidade, mas o essencial fica ofuscado. O Concílio Vaticano II passou uma régua. O Concílio Vaticano II limpou para ver o essencial, para tirar aquilo que era aresta, para tirar aquilo que é superficial e secundário, para voltar à origem, à palavra, a Lexio Divina, a leitura orante, o protagonismo do leigo, o altar central, o lugar mais importante da liturgia, Sacrosanto Concilium, é o altar. Tanto que a reforma litúrgica separou o sacrário numa capela separada das reservas eucarísticas, porque o altar tem a centralidade, o altar é Cristo e tudo tem que convergir para Cristo. O sacrifício da missa. Então, há uma purificação de tudo aquilo que o tempo... Isso não é errado criticar. Não é uma crítica ao que passou e o que passou não vale mais. Não, isso é um erro. É o extremo. É o modernismo exacerbado que mata totalmente o que é antes do concílio, ou o tradicionalismo que mata tudo o que é depois do concílio, que são erros terríveis. A virtude está no meio. A virtude está na voz da igreja. A voz do Santo Padre. O Papa Bento XVI disse tudo. Ele viveu isso, né, Matheus? O Henry, interessante você estar falando isso agora, né? Porque é justamente o ponto-chave aqui da nossa live, irmãos. Existe uma grande distorção a respeito do Concílio Vaticano II. Até Bento XVI também fala muito sobre isso, né? Ele fala que houve o concílio da mídia e houve, de fato, o concílio real. Então, houve o concílio virtual e houve o concílio real. O concílio virtual, ele foi raptado, né, Henry? Ele foi raptado por dois polos, que é o que você está comentando aí. O concílio virtual, ele foi raptado pela extrema, né, o extremo tradicionalismo, que é o ismo que a gente está falando, e tradicionalismo é diferente de ser conservador, né? Isso é muito importante. Então, foi sequestrado, por um lado, tradicionalista, e foi sequestrado também, por outro lado, que é o lado liberal, ou o lado progressista, ou qualquer que seja essa tendência mais liberal, né? A tendência liberal abraçou abraçou a forma com que a mídia apresentou, de uma forma de mudança radical, de esqueça o passado, mudou tudo, agora é o que vale a partir de agora, né? Ou seja, a partir da mídia fez uma mudança na forma de apresentar o concílio. Em contrapartida, os tradicionalistas foram no oposto, né? Através da mídia também renegando e até mesmo falando, não, nós não reconhecemos o Concílio Vaticano II ou apenas uma partinha dele, né? Ou seja, houve aquela discussão. E se você pesquisar na internet, por isso que essa foi a motivação principal desse apostolado, irmãos. Porque se você pesquisar na internet, no YouTube, você vai ver a grande maioria, 95% do que é apresentado sobre o Concílio Vaticano II é distorção, é aberração, quase que heresia, né, a respeito daquilo que está no Concílio Vaticano II. Então, o que Bento XVI fala? Ele fala, existe de fato esse concílio virtual, onde foi-se distorcida a imagem do concílio, os ensinamentos, as doutrinas, mas é importante nós conhecermos o concílio real, proveniente dos padres conciliares, dos documentos que ali estão apresentados. Irmãos,
nós vamos apresentar os documentos aí à medida que o tempo for passando, né? Mas os documentos são a mais profunda demonstração da doutrina católica dos 2000 anos. Não é, Henry? Não há modificação naquilo que é de fato o catolicismo. E o Concílio Vaticano II, ele trouxe essa luz para nós de volta a respeito daquilo que de fato é o cristianismo, o catolicismo, arrancando essa sujeira, né, Henrique, que você falou que pode ficar ali devido ao pó do tempo, né? Devido ao tempo que se passa. Nesse sentido, Mateus, dando continuidade, a primavera da igreja aconteceu. Aconteceu, graças a Deus. Nós somos frutos do Concílio Vaticano II. Porém, o próprio Papa Paulo VI, ele ficou muito triste, porque depois do concílio, ele falou que foi aberta as janelas da igreja para entrar um ar puro, mas junto com o ar puro entrou a fumaça de Satanás. Porque com essa interpretação do concílio e a aplicação do concílio é que foi um perigo e causou muito dano na igreja. A perda da identidade, sobretudo na igreja da Alemanha, uma igreja liberal, a igreja da América Latina, com o socialismo, o marxismo, com a teologia da libertação. Quando a gente fala, pelo amor de Deus, gente, eu estou falando aqui, quando eu falo teologia da libertação, não vamos generalizar. Toda generalização é burra. É burra. Tem teólogos da teologia da libertação, a gente tem que perguntar qual teologia da libertação, porque tem várias correntes dentro da teologia da libertação e elas deram uma contribuição, sim. Deram, sim. Pode me xingar, pode falar o que quiser, mas eles deram. Teólogos sérios que fizeram uma nova antropologia, que não se misturaram com ideologias, mas a maioria, claro, algumas vertentes foram marxistas, que imantizaram a fé, reduziram, mitificaram Jesus, fizeram uma exegese, uma hermenêutica totalmente imantizada, isto é, somente o homem, somente o humano, tirando a transcendência, fazendo uma leitura da palavra totalmente deturpada. Isso é verdade. Colocando somente o marxismo ali. Colocando somente as questões particulares de guetos. Isso é verdade. Instrumentalizaram. Em nome da fé. Usando a estrutura. Mas isso daí a gente tem que trabalhar. A aplicação do concílio foi danosa. Causou toda ruptura, toda situação de mudança gera deturpações. O concílio, não houve ruptura no concílio com a tradição da igreja. Pelo contrário, o que o tradicionalismo fala é uma mentira. Eles hoje correm o risco de não serem católicos. Muitos grupos não estão na catolicidade porque não aceitam do concílio para cá. Isto é, eles que gostam tanto de Bento XVI não aceitam o próprio Bento, que é pós-concílio. Um homem que participou do concílio, que ama a tradição da igreja, é um homem sapientíssimo, um homem inteligentíssimo, um dos maiores teólogos vivos da igreja, e que fala dessa beleza do concílio na vida da igreja. Então a aplicação dele foi muito danosa. Muitos padres largaram o ministério, muitas igrejas viraram barracões, o padre se confundiu com assistente social, aí as igrejas neopentecostais cresceram, explodiram, porque iam ouvir a palavra na igreja neopentecostal e ia pegar a cesta básica lá no centro social, que é o galpão da Igreja Católica. Se tirou todos os símbolos, se quebrou imagens, se tirou... Você vê? Todo o extremismo é burro. Vamos falar claro, é burro, é tolo, é ignorante e polariza. A gente não precisa disso na igreja, não. Né, Mateus? É importante frisar isso, né? Então, se você vê os documentos, os ensinamentos, é fantástico, é perfeito. O problema, né, Henry, foi na aplicação, ou seja, até na interpretação dos documentos. Na interpretação. A interpretação dos documentos. O Bento XVI também fala isso,
de muitas pessoas fizeram uma leitura fundamentalista de trechos dos documentos sem levar em consideração o todo dos documentos e o todo do ensinamento do concílio. Isso acontece com a Bíblia, né? Às vezes nós acusamos muitos protestantes de fazermos um fundamentalismo bíblico, mas muitos católicos fazem fundamentalismo até mesmo dos documentos. Pegando um trecho ali que de repente pode haver uma dúvida, mas esquece de ler todo o resto do documento ou todo o ensinamento do concílio e acaba falando besteira por aí. E é isso que a gente vê muito, né? Muita falação de besteira nesse sentido. Dando continuidade aqui, né? Então, teve esse contexto. Uma coisa que eu lembrei. Muitos acabam acusando o concílio, e principalmente o pessoal mais ultra tradicionalista, né? Acaba acusando o concílio de esse concílio não valeu porque teve muitas situações políticas envolvidas, muito jogo político por trás, por cima. Quem ignora esse concílio Vaticano II por causa de questões políticas tem que ignorar os outros 20. Totalmente. Né? Totalmente. O primeiro, o segundo, que inclusive nem foi chamado por um papa, né? Exatamente. Foi convocado por um imperador. Pelo imperador Constantino. E isso é interessante porque, nossa, agora, alguém aí pode ter parado e falar, meu Deus, né? Como assim outros concílios tiveram implicações políticas? Como assim outros concílios foi chamado por um imperador, não foi pelo papa? Pode entrar em... Calma, porque isso é fantástico, na verdade. Por quê? Porque mostra que Deus age pelos mais diversos meios possíveis. Tem até uma discussão profunda, né, sobre aquela questão, eu acho que é o segundo concílio, que fala do Espírito Santo ali, né? Não, do próprio Jesus consubstancial, né? Da questão... que é o concílio de Nicéia em 325 e o concílio de Constantinopla em 381, que fala da natureza de Jesus, homem, Deus, na mesma pessoa, a physis, a natureza, enfim, tudo isso você vê a ação do Espírito Santo na colegialidade dos bispos da igreja. Por isso a igreja, ela é maravilhosa. O Papa nem estava no concílio. Claro, ele estava com representação no concílio. Isso, exatamente, estava com representação, mas você vê que quem tem essa mentalidade, não, o Concílio Vaticano II não vale, porque teve um monte de situações políticas que envolveram, não, teve situações de comunismo em alguns pontos. Precisa estudar um pouquinho da história da igreja, né, para entender que Deus age de formas que nós não imaginamos. Um exemplo aqui foi justamente esse. Quem chamou um dos primeiros concílios foi um imperador, nem foi o Papa. Então, o segundo também. E nesse sentido, pegando o concílio de Nicéia, por exemplo, o credo niceno-constantinopolitano, que é o resumo dos dois concílios, e quem critica a Igreja Católica, foi Constantino, o imperador que queria reunificar politicamente o Império, Constantino não abriu a boca no concílio. Quem abriu a boca foram os bispos da igreja. Constantino tinha interesse na unidade da igreja para fortalecer o que sobrava do Império Romano. Tanto que não foi Constantino que tornou a igreja oficial do Império, foi Teodósio depois. Constantino só deu a liberdade. Então isso é importante porque pode nos acusar que Constantino é o fundador da Igreja Católica. Bom, se Constantino é o fundador da Igreja Católica, quem crê na Santíssima Trindade, quem crê em Jesus Cristo, Deus e homem, na pessoa de Jesus, da natureza humana e divina, quem crê na processão, na doutrina da Trindade, por exemplo, o Espírito procede, o Pai, o Filho procede do Pai, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Quem crê nisso, evidentemente, crê no Concílio de Nicéia e de Constantinopla. Portanto, os dogmas fundamentais da fé cristã foram elaborados para uma apologética racional, usaram da filosofia para rebater as haéreses, as heresias, que eram... A haéreses é quando eu escolho acreditar do meu jeito, como Ário.
O arianismo que defendeu lá a sua ideia, Jesus Cristo é o éon, a primeira criação de Deus, mas não é Deus. Ele escolheu o seu gueto e acreditou do seu jeito, uma tentativa, mas ele rompeu com a catolicidade. Assim, o Concílio Vaticano II falam, olha, ele não tem validade porque ele foi pastoral, ele não foi dogmático, ele não tratou das coisas fundamentais, ele não deu continuidade, mas só que esqueceram de ler. Quem critica esqueceu de ler isso daqui, ó. Esqueceu de ler, por exemplo, a Constituição Dogmática Lumen Gentium. Dogmática Dei Verbum, sobre a palavra de Deus, que é uma riqueza, isto é, restaurou o original do quadro, para mostrar o essencial. O que é essencial na vida cristã? O cristão tem que ser isso daqui. Então voltou às fontes, voltou a beber na origem, no rosto de Jesus. Então isso daí é fundamental. Fantástico, fantástico. Eu posso até dizer por mim mesmo, né? Às vezes a gente é influenciado muito por vídeos, né, irmãos? E a gente acaba não estudando, não indo atrás. É importante que você conheça os documentos do Concílio Vaticano justamente para que você veja justamente isso. A graça, a beleza e a consonância com tudo aquilo que a igreja sempre ensinou. Henry, nosso tempo está avançando, né? O tema está bacana. Mas quais seriam os principais temas do Concílio Vaticano II? Quais seriam os principais pontos que foram abordados assim neste Concílio Vaticano II? Então, os principais temas do concílio, se nós pegarmos a questão da eclesiologia, que foi muito forte dentro do Concílio Vaticano I, foi dado continuidade a esse tema, mas, como eu disse, essa mudança de uma igreja piramidal para uma igreja comunhão, a dimensão da missionariedade da igreja, a dimensão da dignidade da pessoa humana. Outro tema fundamental, que é a dimensão do colegialidade, do colégio episcopal com protagonismo, é a questão do serviço da igreja. Até a mariologia, ela muda muito dentro do Concílio Vaticano II. Isto é, uma mariologia que entra no chão da história, não mais aquela coisa distante, um Deus distante, uma realidade distante, mas algo que vem, que chega perto, uma igreja próxima, uma igreja ad extra. E nós vemos, por exemplo, a dimensão da palavra de Deus, fundamental. A Dei Verbum, que nós vamos ter lives sobre ela, vamos ter muito material. Você aí, se não está seguindo, siga aqui o Docs da Igreja. Vamos compartilhar, vamos repercutir. A palavra de Deus foi de uma centralidade total, até mesmo na reforma litúrgica, que foi abordada pela Sacrosanctum Concilium, que foi a renovação, isto é, não destruição para construção. Não. Foi a reforma litúrgica, pegando os elementos centrais. Por exemplo, Mateus, acho que é importante, tem muita gente aí, a gente percebe um tradicionalismo até entre jovens, e que precisam conhecer melhor. Criticam, olha, a igreja tirou tudo, a igreja acabou com tudo aquilo que é o rito de Pio X, tridentina, missa tridentina, versus Deum. A missa, você vê, olha a crítica, como a gente tem que estudar, gente. Porque olha só, falaram, antes o padre rezava de costa, que absurdo. Não, o padre não rezava de costa, o padre rezava de frente para Deus, oferecendo o sacrifício. Ele como presidente, o povo de Deus como corpo de Cristo, e ele ali oferecendo, porque a missa não é para o homem, a missa não é para massagear o ego, a missa é o sacrifício de Jesus, é Jesus que se oferece ao Pai. Portanto, não é para massagear uma religião que agrada ao meu ego, que massageia o meu ego. Não. Mas não está errado. E as missas versus Deum, que está voltando, tem que ser entendida. Tem gente que não vai na missa da reforma do Sacrosanto Concilium
Não vai na missa de Paulo VI, do rito de Paulo VI. Não vai, Mateus. É absurdo isso. Ah, eu só vou na missa tridentina. E acaba não indo. Porque não, eu sou dessa missa, eu sou daquela missa. Viu? A igreja tem vários ritos. Você que acha que a missa só acontece do jeito que é na sua paróquia, não conhece a liturgia da igreja. Tem mais de 10, eu não sei exatamente o número, mas tem muitos ritos maronita, melquita, tem muitos ritos com celebrações em aramaico, com celebrações diferentes. Então a gente tem que conhecer a pluralidade da catolicidade. Por isso somos igreja católica, apostólica, com sede em Roma, romana no rito, na sede, mas com muita pluralidade. Então, antes de a gente criticar, falar, bater, se colocar em tal lado, se coloca na centralidade da doutrina da igreja, buscando conhecer mesmo. Até mesmo essa crítica que é tão comum, eu, como quando era seminarista, fiquei 8 anos no seminário, a pessoa falava, o padre rezava de costas. A gente via até isso de seminarista, que deveria conhecer. E o padre rezava de costas, rezava em latim. E daí você vê, a reforma trouxe o padre para frente, mas muitas vezes banalizou. Aí é o oposto. Tem que ter o meio termo. Tem que ter a missa versus Deus? Tem. É a liturgia da igreja, é patrimônio da igreja. Mas tem que ter a missa de Paulo VI, porque se não fosse a missa de Paulo VI, quem sabe você e eu não estaríamos aqui em processo de conversão na igreja católica. A palavra não chegaria. É ou não é? Pode comentar aí, o que você acha? Vai comentando aí, você que está acompanhando a nossa live, o que você acha? Será que você estaria na igreja católica hoje se nós estivéssemos sem esse adornamento, sem esse F5 que o Espírito Santo deu na igreja, através de São João 23 e Paulo VI? Você diz aí. O Henry, até teve um comentário aqui que vai bem nesse sentido, né? Que fala o seguinte, ó. Um problema claro da aplicação do Concílio Vaticano II é o missal de Paulo VI, né? Ele é perfeito, mas a sua aplicação nem sempre é seguida. Então, é a questão que você falou da banalização. O que Bento XVI fala também, né? A missa de Paulo VI, ela é perfeita também. O que acontece é as banalizações, a manipulação da liturgia para gostos particulares. Os acréscimos das conferências episcopais também. Aí. Temos que ter consciência disso, saber filtrar o que é da igreja, o que é desse ou daquele. A renovação carismática católica, essa corrente de graça, movimento da qual nós fazemos parte. Quem não faz parte, glória a Deus, está em outro movimento, também suscitado pelo Espírito. A igreja é plural na diversidade dos dons e una, porque quem nos une ao Espírito é Jesus Cristo, cabeça, e nós somos os membros diferentes. Mas nós percebemos que, até mesmo na liturgia, nós chegamos ao meio termo. A renovação, se nós hoje... Olha que beleza o Concílio Vaticano II. Nós somos frutos. Se você é carismático, você é da renovação, ou você é de outra pastoral e movimento, você tem que entender, você é fruto do Concílio Vaticano II. Você só existe enquanto movimento por causa do Vaticano II, que foi o terreno fértil para que acontecesse aquilo que aconteceu em Duquesne, por exemplo. Para que o Espírito Santo viesse com força, liberdade de ação e soprasse com força na igreja e renovasse a igreja. Então nós somos frutos do Concílio Vaticano II. Por mais que teve erro na aplicação. Aliás, vamos lá. Você que é da renovação carismática católica, eu vivi um tempo como seminarista que hoje eu não faria coisas que eu fiz. Como seminarista, ai meu Deus do céu, que vergonha. Mas a gente dançava o Vira de Jesus na missa. Meu Deus. A gente dava pulinho. A gente fazia isso e aquilo. Você sabe do que eu estou falando. Tem macaco velho aí, ó. Né, Marcão? Você, ó, é dinossauro. A gente fazia de tudo. E o que acontece? A renovação, processo histórico de amadurecimento. Hoje você percebe que os padres, com a espiritualidade do movimento, estão centrados, estão voltando para aquilo que é conservador, sem perder a espiritualidade.
Então, isso é fundamental, esse processo de amadurecimento. O concílio teve que amadurecer na base. Teve ideologias, teve deturpações, teve maldades, teve interpretações errôneas, teve uma mídia que queria esfacelar o poder da igreja. Claro que tem, até hoje. Até hoje. Essa questão de a igreja não poder voltar à missa, desculpa falar sobre isso, mas eu estou inserido nesse processo. Claro que querem que a igreja quebre. Claro! A igreja vive do quê? Do dízimo dos fiéis. A igreja vive disso. Querem que a igreja quebre. Aí não olha para o centro lotado, não olha para o shopping lotado, olha para a igreja. Olha, a igreja voltar à missa, que absurdo. A gente vê católico batendo na gente e a gente fala, não, tem que voltar sim, porque a igreja é pedagoga. A igreja vai ensinar como deve ser a higienização e a postura. Mas querem que a igreja quebre. Assim, muitos, depois do concílio, queriam que a igreja quebrasse. Mas só que esqueceram que quem é a alma da igreja é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É isso aí. Aleluia. E tem uma galera que torce contra mesmo, né? Torce contra, e dentro da igreja torcendo contra, diante de tudo isso, né? Mas o que vem no meu coração é justamente aquela promessa de Jesus, né? Que as portas, né, do inferno nunca prevalecerão contra a igreja de Cristo. E para fechar, Henrique, nós estamos acabando aqui, nós estamos entrando aqui agora nos avisos finais já, mas para fechar, foi maravilhoso até aqui, para fechar um ponto aqui, fecho com aquele ponto de Bento XVI, em que ele fala o seguinte, assim como todo concílio, os ensinamentos daquele concílio, todo fruto não foi colhido imediatamente, mas a igreja, ela acolhe, o povo da igreja acolhe depois de algum tempo, né? Então, os primeiros, até o credo, né, que hoje nós professamos, não foi de cara assim que todo mundo começou, não. Foi um processo de acolhimento da igreja. Então, nós vamos acolher tudo aquilo que o Concílio Vaticano II ainda está para chegar, esse momento de plenitude, né? E nós estamos vivendo, está passando algumas turbulências, e Bento XVI falou, ó, o concílio virtual está sumindo e o real está aparecendo. Meu, quando eu escutei ele falando isso no vídeo lá que ele fez lá, já tinha feito a renúncia, tudo, mas ele fez uma aula sobre o Concílio Vaticano II para o clero de Roma. Cara, nesse vídeo, a hora que ele falou isso, eu falei, meu, que glória a Deus, porque nós vamos viver ainda a plenitude desse concílio. E ele Amém? preparou, Mateus, só para finalizar rapidinho. Um minutinho, hein? O Papa Bento... Oi, pois não? Um minutinho. Ah, sim. O Papa Bento XVI, ele preparou o terreno para Francisco. Ele preparou o terreno para uma igreja quenótica, uma igreja de quênosis e esvaziamento. A igreja de Francisco é uma igreja de voltar às fontes. O Papa Francisco é muito mal compreendido, atacado de todos os lados, porque ele volta e toca na ferida. É um profeta que Deus levantou, e o Papa Bento XVI, um homem santo, ele vai ser o Papa, com certeza, um santo magno, Bento Magno, o maior. Um doutor da igreja. É um grande doutor da igreja. Será junto com São João Paulo II. E ele preparou o terreno nesse discurso dele para Francisco chegar com a sua profecia. Francisco não é comunista, não é socialista. Francisco, ele propõe o evangelho. O evangelho puro, o evangelho que olha o ser humano na sua integralidade, que olha o ser humano sem complicações e sem arestas muito morais e dogmáticas. Então a gente tem que romper a frieza da letra para ir no âmago do espírito e nesse espírito ressignificar o ser humano. Uma igreja, hoje mesmo, uma pessoa chegou para mim, e assim eu termino, 1 minuto. Uma pessoa chegou e falou, olha, a minha mãe, uma pessoa trans, ela chegou e pediu, a minha mãe está morrendo no hospital. E eu percebi católicos perguntando, a gente manda ou não manda padre? Eu falei, vocês não têm vergonha na cara? Pelo amor de Deus, quem sabe naquele momento é o momento de conversão. Como que eu vou negar para uma pessoa dessa, que é amada por Deus da mesma forma que eu e tem a mesma dignidade diante de Deus? Essa é a igreja de Francisco, que não olha o rótulo, vê a essência. Aleluia. Glória a Deus.